História real. Médico diz que não há mais o que fazer, mas menina podre faz algo incrível. Era uma manhã cinzenta em uma pequena cidade marcada pela pobreza. O Hospital São Pedro estava cheio. Mas Clara, de apenas 12 anos, só conseguia ouvir os próprios pensamentos. Incurável. A palavra ecoava em sua mente como um tambor que não parava. O médico disse que não havia mais nada a ser feito. Uma doença rara, cruel, que atacava seu corpo. E tudo o que restava era sua avó, a única família que tinha, encarcerada em um leito de hospital. Mas Clara sempre foi cheia de esperança. Mesmo com um diagnóstico devastador, seu coração pulsava com uma determinação silenciosa. Durante uma visita ao hospital, enquanto caminhava pelos corredores, ouviu uma conversa furtiva entre dois enfermeiros. Falavam sobre uma planta mágica, uma erva extraordinária que crescia na densa floresta ao redor da cidade. Diziam que tinha propriedades curativas poderosas, capaz de curar doenças incuráveis. Seria verdade? Um milagre no meio do desespero? Clara lembrou-se de sua avó, que sempre contava histórias sobre suas raízes e a cultura de sua terra natal, repleta de tradições e segredos. Nos olhos da avó, Clara viu uma centelha de sabedoria e mistério. Havia algo naquela planta que conectava sua avó ao passado, algo que ela nunca havia revelado plenamente. Determinada a fazer o impossível, Clara decidiu que precisava encontrar essa planta. Não só por ela, mas por sua avó. A floresta era um labirinto de sombras e luz, silêncio e sussurros. As árvores altas pareciam vigiar seus passos. Clara enfrentou desafios a cada instante. Galhos espinhosos, roedores assustadores, a própria neblina que tornava tudo mais difícil. No entanto, o verdadeiro desafio veio sob a forma de um empresário ganancioso que planejava derrubar a floresta para construir um centro comercial. Ele era implacável, e Clara viu seu sonho de tudo ser transformado em concreto e aço a cada dia. Ao avançar, Clara confrontou seus próprios medos. A solidão era ensurdecedora. Ela questionava a própria razão de lutar. O que era força? O que era vulnerabilidade? Sentia um nó na garganta a cada lembrança de sua avó, a única que acreditava em sua luta. Mas ela precisava seguir em frente. O destino de muitas crianças poderia estar em suas mãos. Finalmente, em um pequeno vale oculto, Clara encontrou a planta. Seu brilho era quase sobrenatural. Uma reviravolta inesperada, porém, surgiu quando ela se lembrou das outras crianças doentes que conhecera nos corredores do hospital. A dúvida a abalou. Deveria usar a cura para si ou compartilhá-la com os outros? A verdadeira natureza da cura e da comunhão se apresentava diante dela. E enquanto o empresário avançava com seus planos para destruir a floresta, Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. A escolha estava em suas mãos, mas o que ela decidisse não afetaria apenas sua vida. A tensão crescia. E como um sonho prestes a se desfazer, ela sabia que tinha um mistério a desvendar. E os segundos correndo contra ela. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu seu coração acelerar enquanto encarava a planta brilhante diante de si. O que deveria fazer? O tempo estava se esgotando e a sombra do empresário ganancioso pairava mais perto a cada dia. O dilema a consumia: curar a si mesma ou salvar outras crianças. O peso dessa decisão era esmagador. Enquanto tentava processar tudo, algo a atingiu como um relâmpago. Um grito cortou o ar pacato do vale. Clara virou-se rapidamente e viu um grupo de homens. Eles tinham serras, ferramentas e um olhar determinado. Eram trabalhadores do empresário. O plano de desmatamento estava prestes a começar. O chão tremia sob seus pés e a presença daqueles homens veio como um tsunami de pavor. Precisamos sair daqui! Clara gritou para si mesma, mas estava paralisada pelo medo e pela dúvida. O que seria dela, da planta? Naquele momento, uma figura familiar apareceu ao longe. Era a avó, mas não a avó que Clara conhecia. Ela estava ali, displicente até demais, envolta em um manto escuro, como se estivesse se fundindo a própria floresta. Clara sentiu um frio na espinha. Vovó? Sua voz saiu trêmula. A avó olhou nos olhos da neta, e por um instante, Clara viu o brilho, mas também algo sombrio, como um lamento secreto, preso nas profundezas daqueles olhos cansados. Clara, você precisa entender, começou a avó. Mas antes que pudesse completar a frase, um dos homens avistou Clara e gritou: Olhem, temos uma garota aqui! O pânico a consumiu. Clara sentiu as mãos suarem. O que eles queriam? O grupo se aproximou e sua avó fez um movimento. Era como se a floresta estivesse respondendo ao chamado dela. Árvores começaram a se mover. As folhas sussurravam, como se estivessem oferecendo abrigo. Clara não entendia. Que poder era aquele que sua avó guardava? O que aquele momento significava? Vovó, o que está acontecendo? Ela gritou. Mas uma nuvem de confusão envolveu a cena. A avó ergueu as mãos e, de repente, uma onda de energia emana dela, como um raio, uma luz que despedaçou a névoa do vale e iluminou as árvores. Os homens pararam, atônitos, e Clara sentiu que tudo mudava. O ar estava carregado, e uma força atraiu a atenção deles para a avó. Era como se a floresta estivesse viva e fazendo sua escolha. A avó olhou para Clara, e em seus olhos havia um desgosto profundo, um lamento pela verdade que nunca revelou. Clara não é só uma planta, finalmente completou. Mas antes que pudesse explicar, o empresário apareceu.
Ele já estava mais próximo, com uma expressão arrogante, os olhos brilhando de ganância. "O que é isso?" gritou furioso. "Vocês acham que podem me parar? Esta floresta é minha." A avó respondeu com uma voz poderosa, e cada palavra parecia ressoar com a própria terra. "Esta floresta é viva. Você não sabe o que está destruindo." O empresário riu, mas algo aconteceu. Uma trepidação percorreu o chão, como se o próprio solo estivesse se revoltando. Clara sentiu a realidade torcer-se ao seu redor. As árvores se moveram, e antes que ela pudesse entender, uma sombra da verdade começou a emergir. A avó de Clara nunca fora apenas uma contadora de histórias. Ela era guardiã de segredos profundos, e a planta que Clara havia encontrado tinha mais do que propriedades mágicas. Ela guardava a conexão de toda a região com antigos saberes e práticas. O que significava isso para Clara? A urgência da situação não cessava e a pergunta crucial pairava no ar. "Vovó, o que você nunca me contou?" A luz da verdade bruxuleava e o destino de todos estava prestes a mudar. Clara sentiu que tudo o que havia acreditado estava se desvanecendo como fumaça. E a floresta, intensa e viva, parecia gritar por justiça. Mas qual seria o verdadeiro preço a pagar? Clara sentiu seu coração disparar enquanto encarava a planta brilhante diante de si. O que deveria fazer? O tempo estava se esgotando e a sombra do empresário ganancioso se aproximava a cada dia. O dilema a consumia: curar a si mesma ou salvar outras crianças. O peso dessa decisão era esmagador. Um grito cortou o ar, puxando-a de volta à realidade. "Agora não. Não posso deixar que ele chegue até nós." Clara pensou, paralisada pelo medo. A avó, com os olhos preenchidos de tristeza e poder, chamou a atenção da garota. "Você tem que agir, Clara." Sua voz reverberava com uma urgência antiga. Mas quando Clara se virou novamente, a cena tomou um rumo inesperado. A figura do empresário estava de pé diante dela, imponente e ameaçadora. "Vocês acham que podem me parar?" A risada dele ecoou, fria e dura. Mas havia algo mais que Clara percebeu. Ela notou um brilho sinistro em seus olhos. Um brilho que parecia conhecer segredos sombrios. A avó de Clara também percebia. "Cuidado, Clara", alertou, a voz tremendo. Nesse momento, a verdade começou a se desvelar como uma sombra crescente. O empresário não era apenas um homem ganancioso. Ele tinha um plano. Clara sentiu um arrepio na espinha. Uma lembrança fugaz cruzou sua mente. Uma conversa que escutou uma vez entre sua avó e uma amiga. "Nossas raízes são mais profundas do que podemos ver." E então, uma gota do conhecimento ancestral se acendeu em sua memória, como um sinal luminoso em meio à escuridão. Naquele instante, Clara percebeu que a planta não só tinha poder de cura, ela estava entrelaçada com algo muito maior. Ela poderia conectar todos a uma força antiga que o empresário queria controlar. Ele quer controlar a floresta, mas por quê? A pergunta ecoou em sua mente.
Um grito novamente. Mas agora não era só um grito de ataque. Eram sons de luta que ressoavam na floresta, como se os seres que a habitavam se unissem. O chão tremeu, e em meio ao pânico, a voz se virou com uma expressão que Clara nunca tinha visto antes. Ele é um traidor. Clara, não confie nele. Aquelas palavras atingiram Clara como um trovão. Como assim, vovó? As palavras estavam presas em sua garganta, o nó se apertando cada vez mais. E então, uma onda de revelação a atingiu. A avó não estava falando do empresário, mas de algo ainda mais profundo. Sou eu quem você precisa temer. Você não sabe os dons que carrega. O choque percorreu o corpo de Clara. Espera, o que você quer dizer? Nesse instante, o empresário riu. Seu sorriso era uma máscara de triunfo. Sim, Clara, você é a chave, e ela nunca deveria ter revelado a verdade. As palavras dele cortaram o ar. O que estava acontecendo? Uma onda de confusão a envolveu. Uma traição? O que isso significava para ela e para a avó? Conforme a tensão crescia, Clara sentiu a planta pulsando debaixo de seu toque, vibrando como se soubesse de tudo. Com um movimento inesperado, o empresário avançou, tentando agarrar a planta de suas mãos. Clara hesitou, a conexão com a avó sendo rompida, enquanto seu coração disparava. E em um momento de pura adrenalina, Clara gritou: "Não, isso não é seu!" A floresta ao redor respondeu, as árvores balançando como se estivessem de pé. Mas com isso, algo incrível aconteceu. Uma luz intensa começou a emanar da planta e a avó gritou uma instrução que Clara não entendeu completamente. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. E então, a terra sob os pés de Clara começou a se abrir, como uma fenda entre mundos. E assim, as respostas escaparam como fumaça. O que estava se revelando poderia mudar tudo o que Clara acreditava saber, sobre sua avó, sobre sua própria identidade. O que viria depois era incerto, e Clara se perguntava se realmente estava pronta para a verdade que a aguardava. Nesse abismo, a luz da verdade pulsava na mão de Clara, e o chão tremeu sob seus pés. Aquela fenda que se abria abaixo dela parecia um portal, uma saída para outra dimensão. O ar ficou pesado, e enquanto o empresário avançava, Clara viu sua chance escorregar entre os dedos. A avó se transformou na guardiã do segredo. Mas e se Clara fosse essa chave que ele queria? O pensamento a deixou paralisada. Clara! A voz da avó ecoou como um grito desesperado. Você precisa fazer isso, agora. Clara mal ouviu, a mente rodando em uma tempestade de perguntas. O que estava acontecendo? E então, no auge do momento, algo inesperado aconteceu. Um trovão ecoou na floresta. Era uma batida vibrante que parecia compartilhar um aviso do próprio universo. Clara virou-se e a figura de sua avó se contorceu sob a luz que emanava da planta. No instante, a mulher que ela conhecia começou a se desvanecer. "Vovó, não!" Clara gritou. Mas uma aura pulsante cercou a avó, como se a floresta estivesse sugando a vida dela. Clara, eu sou. A frase da avó ficou presa nas palavras, um sussurro na tempestade. A transformação foi rápida. A figura da avó tomou uma forma mais nebulosa, transcendendo a humana. Clara sentiu um frio na espinha. Sua avó, que sempre falava sobre o passado, agora parecia parte do próprio passado, da essência da floresta.
E foi nesse momento que tudo se desvelou. O empresário riu, mas era um riso cheio de desprezo. Agora você vê, garota. Sua avó é mais do que você jamais soube. Ela sempre esteve ligada a esta terra. Ele apontou para a sombra que agora se erguia em um padrão ameaçador. E agora ela não pode mais protegê-la. Sem saber como lutar contra aquilo, Clara fez um movimento instintivo em direção à planta, como se a conexão com ela pudesse restaurar tudo. Então, a realidade estremeceu. A floresta respondeu à dor de Clara, com as árvores gemendo, suas raízes se contorcendo como se soubessem que pouco tempo restava. Clara, a voz da avó reverberou em seu interior. A conexão. Você precisa se conectar com a verdade. Neste instante, tudo pareceu parar. A fenda no chão se alargou, revelando um brilho radiante. Não! Não se vai! Clara gritou à medida que a figura da avó desaparecia, seu coração batendo forte. Mas quando a luz da planta tocou o chão, um novo som se manifestou. Gritos, sussurros, então uma explosão de energia. Clara percebeu que podia sentir a dor da floresta, as memórias de seu lar, de todas as lendas que sua avó sempre contara, tudo se entrelaçando. Você tem que escolher, Clara. O empresário se adiantou, sua voz uma mescla de fúria e derisão. Ou você aceita seu destino na destruição, ou faz parte da cura, mas não será fácil. E aqui, a reviravolta chegou com um golpe. Clara olhou para a planta. Era uma sombra do que ela pensava ser. Era a chave para tudo. O que a avó não disse? Que o poder não estava só no dom da cura, mas na conexão com tudo. Que a avó, com seus dons, era parte da floresta, parte do mundo que o empresário queria destruir. Reflexões atravessaram a mente de Clara enquanto tudo se desdobrava. Iria ela permitir que o empresário dominasse não apenas seu destino, mas toda a essência da vida? O tempo parecia escasso, mas a escolha estava ali, pulsando com a força da floresta. Com a cabeça girando, Clara enfrentou o empresário, um olhar determinado. Você não vai destruir o que somos. E com essas palavras, a energia da planta começou a girar e a formar o redemoinho ao seu redor. E Clara percebeu. A segunda chance não estava apenas em salvar sua própria vida, mas em unir todos ao redor, incluindo os que sempre lutaram contra ela. O que você irá fazer, Clara? O empresário rugiu, mas os rostos dos trabalhadores atrás dele mostravam mais dúvida do que raiva. A conexão entre eles se formava, e naquele instante, Clara podia sentir que o próximo ato de coragem não era apenas dela, mas de todos ao seu redor. Tudo se encaminhando para um clímax que mudaria tudo. A verdadeira luta estava prestes a começar. Clara encarou o empresário, seus olhos determinados, enquanto as árvores ao seu redor pareciam vibrar com a energia da planta em sua mão. Você não vai destruir o que somos, gritou, sentindo a força da floresta pulsar através dela. O empresário furioso avançou. Essa floresta é minha, e você vai se arrepender por me desafiar. Mas no meio da tensão, um ruído cortou o ar. Clara olhou para trás e viu o chão tremendo. Era uma fenda se abrindo, revelando uma luz intensa. Seu coração disparou.
O que era aquilo? As árvores balançavam, suas raízes parecendo querer se enroscar ao redor daqueles que ameaçavam a floresta. A avó, em uma forma nebulosa, parecia se fundir ao ambiente, e uma onda de medo subiu pela espinha. De Clara. Clara! A avó chamou, com a voz cheia de urgência. Você precisa se conectar, entender o que está acontecendo. Clara sentiu uma dolorosa confusão. Como poderia se conectar se tudo ao seu redor desmoronava? E antes que pudesse reagir, um grito ecoou. Pare com isso! Era Sofia, sua amiga de infância, que Clara não via há anos. Mas ela não estava sozinha. Um grupo de crianças do hospital a seguia. Seus rostos, uma mistura de terror e determinação. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, aturdida. Precisamos de você! A floresta está em perigo! Sofia respirou fundo e, com um olhar decidido, continuou. Você sabe que precisamos lutar! Mas algo não estava certo. Por trás de Sofia, um dos meninos cambaleou, e ao se aproximar, Clara pôde ver sua pele clara, marcada com símbolos estranhos, quase brilhantes. O que era aquilo? Ele parou e olhou direto nos olhos de Clara, um brilho no olhar que a fez estremecer. Eles estão vindo, clownicamente legendários e capazes de tudo, ele disse, a voz soando como um eco distante. O quê? As palavras saíram num sussurro, e naquele instante a verdade começou a mergulhar nela como uma onda. O empresário não era só um homem ambicioso. Ele fazia parte de algo muito maior. Com um movimento rápido, os meninos se posicionaram na frente de Clara, como se estivessem preparando um sacrifício, e Clara sabia que algo muito profundo estava para acontecer. Todo o ar no vale pareceu se condensar em um único ponto, e a luz da planta começou a aumentar, lançando feixes brilhantes sobre eles. A avó, cada vez mais invisível, murmurava palavras que Clara mal conseguia entender. Você é a única que pode fazer isso, Clara. Você precisa. A voz dela se interrompeu abruptamente. Seguida por um grito aterrador, o céu escureceu. Uma figura imensa surgiu, uma sombra projetada sobre a floresta. Um ser que Clara nunca tinha visto antes. Era como um demônio, com olhos que brilhavam como brasas. E antes que pudesse perceber, a verdadeira conexão foi revelada. A árvore que Clara havia encontrado não era uma planta mágica qualquer. Era a raiz de tudo. E se destruíssem isso, tudo ao redor, toda a vida desmoronaria. Os meninos se uniram, mas o empresário havia se transformado em algo mais. Ele era parte daquela sombra, a expressão de um mal ancestral. Vocês acham que podem me deter? Ele zombou, rindo alto, enquanto a realidade ao redor começou a desmoronar. Isso tudo é apenas uma balança para mim. Não, Clara gritou, enquanto as lágrimas brotavam de seus olhos. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a verdade que sua avó não havia revelado, a verdade que a ligava à floresta e ao próprio destino, se desdobrou diante dela. Você é a guardiã, você é a última herdeira. O grito de sua avó ecoou dentro dela. Uma revelação que a fez sofrer com a possibilidade de perder tudo. Com a conexão cerrada da avó se enfraquecendo, Clara não sabia o que fazer.
o que essa identidade verdadeiramente significava. A pressão estava insuportável. O ser sombrio avançava e a floresta parecia gritar com dor. E no ápice de toda a confusão, algo aconteceu. Clara sentiu uma onda de energia poderosa dentro de si e, sem pensar, gritou: Não, não vamos deixar você vencer. E neste momento, a planta começou a brilhar mais intensamente, o ar se tornando elétrico. Mas dúvida e incerteza cercaram sua mente. O que se desenrolava ali mudaria a vida de todos. As revelações só estavam começando. No instante seguinte, o impacto da luz e da escuridão se chocou em um rugido que varreu a floresta. E Clara, no centro da confusão, percebeu que tudo o que acreditava saber sobre sua família, sobre a própria floresta, se fragmentava como vidro estilhaçado diante dela. A verdadeira batalha estava apenas começando, e Clara não tinha ideia do que isso significava para ela e para a floresta que amava. Clara encarou o empresário, seus olhos determinados. Enquanto as árvores ao seu redor pareciam vibrar com a energia da planta em sua mão. Você não vai destruir o que somos! Gritou, sentindo a força da floresta pulsar através dela. O empresário, furioso, avançou. Essa floresta é minha e você vai se arrepender por me desafiar. O coração de Clara disparou. Um sentimento profundo de medo invadiu seu peito. Mas no meio da tensão, no ar denso daquele vale, algo totalmente inesperado aconteceu. O céu escureceu, como se uma sombra gigantesca houvesse engolido a luz, e as raízes da floresta parecem girar em torno das ameaças que se aproximavam. Então, a figura de um ser colossal surgiu, e por um momento tudo parou. Era uma sombra que emanava um poder sombrio, um grotesco enigma que se aproximava. O homem, onde esteja, como o homem antes arrogante, agora mostrava um misto de espanto e raiva. O que é isso? Ele gritou, enquanto a criatura se contorcia, seu corpo formado de galhos e folhas acontecendo. A presença não era só ameaçadora, era opressiva. As árvores pareciam curvar-se diante dela, como se estivessem lhe fazendo reverência. O ser avançou e algo dentro de Clara começou a despertar. Clara! A voz da avó voltou à sua mente, mas algo estava diferente. As palavras pareciam carregar um eco de tristeza. Você é a guardiã, última herdeira. As revelações circularam em uma velocidade estonteante e o medo tomou conta. A avó nunca havia mencionado que Clara poderia ser parte daquele legado. A conexão se aprofundava. Mas enquanto lutava com essa nova verdade, algo mais chocante aconteceu. O empresário gritou, mas suas palavras foram engolidas pelo ruído da natureza em rebelião. Clara, tentando processar tudo, agiu por impulso. Ela levantou a planta e uma luz radiante surgiu, perfurando a escuridão. O ser colossal hesitou. E naquele momento, um grito estridente rompeu a quietude. Clara estremeceu ao reconhecer a fonte. Era uma mulher, uma figura que parecia se contorcer na sombra. Vovó? Clara piscou, atordoada. Mas algo estava muito errado.
A figura estava presa, suas feições se distorcendo em uma expressão repleta de dor. Clara, eu sou a razão disso tudo. A verdade esmagou Clara como um peso. Você precisa escolher. E nesse instante, a conexão a partir da planta disparou. Clara percebeu. Aquela mulher não era apenas sua avó. Era um fragmento antigo. Um ser que havia se fundido à própria floresta em sua juventude. Ela era parte daquele ser sombrio. O que isso significava? Uma revelação devastadora desabou sobre Clara, engolindo-a em um turbilhão emocional. Sua avó não era somente a guardiã da floresta. Ela também tinha se tornado uma das prisões dessa energia sombria. Você está presa, vovó! O desespero rasgou sua voz. Você fez isso? Os olhos da mulher brilharam de forma intensa. Clara, você precisa agir. O legado não é só sobre cura, é sobre escolha. Libertar ou aprisionar. O ar ao redor parecia vibrar com essa verdade. Uma escolha ressoando entre os seres naturais e que também carregava um peso enorme sobre seus ombros. O empresário, percebendo a desordem, gritou: Isso tudo é em vão e poder. Nunca vai pertencer a uma criança. Mas Clara sentiu que sua avó e aquele ser sombrio se entrelaçavam em uma dança de luz e escuridão. A essência da floresta estava contida naquela conexão. O grito dela ecoou no vale. Não! Isso acaba agora! Clara, empunhando a planta, mirou para o ser colossal. Eu não vou deixar vocês dominarem. Eu sou a guardiã. A luz a envolveu e, com um movimento nervoso, ela enviou um choque de energia que reverberou pelo ar. E tudo parou por um segundo, os olhares fixados no brilho que emanou dela. Em meio ao caos, o ser colossal Clara percebeu que o destino da floresta poderia não ser aquele que havia imaginado. No balancear entre a luz e a escuridão, estavam entrelaçadas as verdades que sua avó nunca havia revelado e possibilidades que abriam um abismo de incertezas. Mas o que tudo isso significava para ela, para a floresta, para a conexão que se formava? Era o início de uma nova jornada, mas Clara sabia que precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Com o coração na garganta e o futuro incerto, ela se perguntou: até onde iria para salvar quem amava? A escolha estava em suas mãos, e ela sentiu o peso que agora carregava, mais forte e mais verdadeiro do que nunca. Clara encarou o empresário, seus olhos determinados, enquanto as árvores ao seu redor pareciam vibrar com a energia da planta em sua mão. Você não vai destruir o que somos! Gritou, sentindo a força da floresta pulsar através dela. O empresário, furioso, avançou. Essa floresta é minha e você vai se arrepender por me desafiar. O coração de Clara disparou. Enquanto o ser colossal avançava, uma onda de clareza começou a surgir dentro dela. Eu sou a guardiã, mas também sou parte disso tudo. E nesse momento de pura determinação, ela ergueu a planta, deixando sua luz brilhar ainda mais. A conexão dela com a floresta pulsava, como se as raízes das árvores dançassem ao som de seu chamado. Então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo enorme cortou o ar. O chão sob seus pés tremeu e rachou,
revelando uma fissura brilhante. Clara sentiu um fio na espinha, enquanto olhava para a fenda se alargando diante de seus olhos. O ser colossal hesitou, e por um instante tudo parou. No silêncio profundo, o rosto do empresário se contorceu em uma expressão de desespero. Não, não pode ser! Ele gripou, mas sua angústia foi rapidamente abafada. Do interior da fenda, uma massa nebulosa começou a emergir e ocupou o espaço, deslocando o ar com uma força que Clara nunca havia sentido. A figura que surgiu era imensa e ofuscante. Clara não conseguia acreditar. O que é isso? Sua voz mal saiu. Era uma silhueta que se assemelhava à sua avó, mas não da forma que conhecia. Olhos luminescentes e uma aura intensa. A figura não era apenas semelhante. Era a própria essência da floresta, a guardiã de todas as tradições. O empresário, agora trêmulo, olhou para Clara e gritou: "Você não entende. Ela é a verdadeira chave. É ela quem mantém tudo isso. Se você a libertar, tudo estará condenado." O que ele disse soou como um eco, reverberando na mente de Clara. Mas havia algo mais. "Vovó", Clara perguntou, hesitante, "o que está acontecendo?" A figura sorriu, mas era uma expressão cheia de melancolia e dor. "Clara, este é o nosso destino. Eu fiz o que tinha que ser feito, mas você precisa decidir." E então um lampejo de lembrança invadiu a mente de Clara. Histórias que costumava escutar. Você jamais deveria confiar em tudo que se diz. As palavras de sua avó cortavam como facas, revelando um segredo sombrio. A conexão da avó com a floresta não era apenas de proteção, mas de um sacrifício que pesava sobre seus ombros. "Você me prendeu. Você é parte desse ciclo." As palavras caíram pesadas e duras na atmosfera. Clara sentiu seu mundo desmoronar. Tudo o que pensava que sabia, sua lealdade à avó, se transformou em cinzas. A figura nebulosa, uma fusão do ser ancestral, estava dispersando a luz. O empresário riu, um riso cheio de loucura. "Você vê? Sua avó nunca teve controle algum. Ela é uma das principais responsáveis por este sofrimento." A raiva dançava naqueles olhos implacáveis. A verdade tinha um preço, e o eco da dor estava prestes a se revelar. "Não, isso não pode ser verdade." Clara se opôs, mas as incertezas começaram a tomar conta. A fenda rugia, como se estivesse respondendo, e a figura da avó parecia desvanecer-se, perdida entre dois mundos. "Clara, escolha!" A voz da avó implorava. Mas o que exatamente ela estava pedindo? "De qualquer forma, você será a próxima." O empresário avançou e a pressão crescia, como um pesadelo que nunca se dissipa. Com cada passo, Clara sentia a essência da floresta cortando seus laços, cada fibra de sua identidade desmoronando ao seu redor. E nesse momento, tudo escureceu. Clara, com o coração na garganta, percebeu que os laços que amarravam a avó eram mais complicados do que poderia imaginar. O peso da escolha estava sobre ela. Mas qual caminho seguir? O que realmente significava ser a guardiã? O desfecho estava prestes a acontecer,
Mas os laços da verdade eram mais estreitos do que jamais estivera preparada para suportar. Ela ficou paralisada, sem saber qual movimento dar, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Clara encarou o empresário, seus olhos determinados, enquanto as árvores ao seu redor pareciam vibrar com a energia da planta em sua mão. Você não. Vai destruir o que somos, gritou, sentindo a força da floresta pulsar através dela. O empresário, furioso, avançou. Essa floresta é minha e você vai se arrepender por me desafiar. O coração de Clara disparou. Enquanto o ser colossal avançava, uma onda de clareza começou a surgir dentro dela. Eu sou a guardiã, mas também sou parte disso tudo. E nesse momento de pura determinação, ela ergueu a planta, deixando sua luz brilhar ainda mais. A conexão dela com a floresta pulsava, como se as raízes das árvores dançassem ao som de seu chamado. Então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo enorme cortou o ar. O chão sob seus pés tremeu e rachou, revelando uma fissura brilhante. Clara sentiu um frio na espinha enquanto olhava para a fenda se alargando diante de seus olhos. O ser colossal hesitou e, por um instante, tudo parou. No silêncio profundo, o rosto do empresário se contorceu em uma expressão de desespero. Não, não pode ser! Ele gritou, enquanto a fenda começava a se expandir, engolindo tudo ao seu redor. Da fenda, uma sombra emergiu, se movendo rapidamente, e Clara sentiu seu corpo tremer ao compreender o que estava prestes a acontecer. De repente, uma figura apareceu na borda da fenda. Clara piscou, perplexa. Era a avó, não como uma imagem nebulosa, mas a avó de verdade, com a expressão serena que Clara conhecia. "Vovó!" ela exclamou, mas algo no olhar dela era diferente, uma intensidade sombria que Clara nunca tinha visto antes. "Clara!" A avó começou, sua voz ecoando de maneira poderosa e hipnótica. "É hora de você saber a verdade." O empresário estava paralisado, deixando os olhos fixos na avó, como se estivesse vendo um fantasma. "Você está tão cega, meu querido." A avó continuou, agora com um tom mais forte. "A conexão com a floresta não é um presente, é uma maldição." O cabelo de Clara arrepiou. "O que você está dizendo?" A sensação de dread preenchia o ar, como se algo terrível estivesse prestes a ser revelado. "A floresta, Clara," a avó disse, gesticulando para o ambiente. "Ela me escolheu e eu a escolhi. Mas que tipo de escolha é essa? Sacrifícios toda vez que a vida renasce, alguém deve pagar." Clara sentiu o mundo desmoronando ao seu redor. "Eu sou a guardiã, mas também sou a responsável pelas almas que perderam tudo." A revelação a atingiu como um soco no estômago. "Você?" Clara gritou, o nó na garganta se tornando insuportável. "Você é a razão de tantas crianças estarem sofrendo?" "É mais complicado do que você imagina," a avó respondeu, os olhos cheios de dor. "Esta floresta não é apenas uma proteção, mas uma prosão. Eu sou parte disso. Você terá que decidir o que fazer com esse poder." O empresário, recobrado pela raiva, voltou a falar.
Então você está admitindo? Sua avó sempre foi a responsável por esse ciclo de destruição. Ele parecia satisfeito, como se soubesse que havia encontrado uma fraqueza. Clara não sabia o que pensar. A fenda continuava a engolir o chão, mas o choque do que estava ouvindo pesava mais. Clara, a avó implorou, a voz cheia de desespero. Mas Clara ainda estava em choque. Você pode quebrar o ciclo. Se você se tornar o que eu sou, então a floresta será livre. Mas você deve sacrificar parte de si mesma. Ela não lembrava de ter feito uma escolha tão pesada. Vovó, eu não posso. Isso não é certo. O medo e a confusão a invadiram. Mas, enquanto observava os rostos de suas amigas, suas memórias e o que acreditava ser a proteção da floresta, algo dentro dela se acendeu. Você não pode me sacrificar! Clara gritou para a avó, suas mãos trêmulas segurando firme a planta, pulsando com uma luz desesperada. O sol, que antes brilhava, agora parecia se esconder. E então, no ápice da tensão, a fenda se abriu ainda mais, como se estivesse esperando um comando. A luz do sol cruzou, e Clara percebeu o que precisaria fazer. Estava na hora de enfrentar a verdade. Mas o que isso significava para ela? O que a avó realmente esperava dela? O destino estava nas suas mãos, e as perguntas continuariam ecoando. Clara encarou sua avó, a mistura de dor e poder em seus olhos, enquanto a fenda brilhante rugia ao fundo. Você não pode fazer isso comigo. Eu não posso me tornar parte da sua maldição. As palavras saíram como um grito desesperado. O chão tremia e havia um peso imenso no ar. Não é uma escolha, Clara. A avó respondeu, sua voz se elevando. Se você não aceitar, a floresta e todos os que ama estarão perdidos. O empresário riu e seu olhar ficou mais triunfante a cada segundo. Mas então, uma tremenda explosão de luz teve início e Clara se viu forçada a olhar. Dentro da fenda, figuras começaram a emergir. Eram crianças, pessoas jovens que ela conhecia, garotas e garotos que passaram pelo hospital, os rostos pálidos, olhos vazios. Não, isso não pode ser. O ar estava impregnado de medo e a dor cortava fundo em seu coração. Clara, ajude-nos! Nós não podemos sair! Uma das meninas, com trancinhas e vestindo um pijama, estendeu a mão. Você é a nossa única esperança. Clara hesitou. Como isso era possível? O que estava acontecendo? É tudo culpa dela! O empresário gritou, apontando para a avó. Ela é a razão de estarem presos aqui. Ela criou essa maldição. A acusação cortou como um punhal e a avó tremeu. Um lampejo de dor cruzando sua expressão. Não é verdade. Eu fiz isso para protegê-las, para mantê-las longe do verdadeiro perigo. Mas Clara sentia algo mudar. Dentro dela, o que se desenrolava à sua frente a deixava sem fôlego. Essas crianças, elas eram parte de um preço que a avó havia pagado. Uma revelação estonteante. E quando o empresário a observou com um sorriso maligno, ele trouxe uma verdade à tona. E se eu te dissesse que sua avó não é quem ela parece ser? O que você faria ao saber que tudo foi uma grande armação? Cala a boca! Clara gritou, tentando abafar a confusão.
Mas a verdade começou a despontar. Como um filme se desenrolando diante de seus olhos. Ela lembrou-se das histórias, das lendas que sua avó sempre contara sobre a floresta e suas proteções. O que mais ela havia escondido? A sombra colossal hesitou, e a presença dos jovens parecia intensificar o poder da planta em suas mãos. Clara sentiu uma onda de energia pulsar pelo corpo, como se a própria floresta estivesse gritando para que atuasse. As crianças insistiam e a situação se tornava cada vez mais insuportável. Ajude-nos, Clara! Seus olhos se arregalaram. O que você quer dizer com armação? Questionou o empresário, desafiando. A avó permaneceu em silêncio, sufocada pela pressão. Clara os observava. Seu coração batia acelerado. Você não é a guardiã que acreditamos, é? Ela sussurrou, a verdade se revelando. Você é parte do ciclo de dor? Que você descobrisse assim. A floresta precisa de um novo equilíbrio. Eu sou uma guardiã e também uma traidora. Eu fiz escolhas difíceis. E as palavras cortaram como vidro. Clara parou, o chão tremeu de novo. Sentiu que todo o seu mundo desabava. Os rostos ao redor, a dor e a história se entrelaçavam em uma trama de traição e sacrifício. A flor na sua mão começou a brilhar mais intensamente, fazendo a energia pulsar em seu ser. Você é a única que pode quebrar o ciclo. Mas terá que fazer um sacrifício, a avó implorou. Um temor profundo em sua voz. Os ventos uivaram, e a floresta parecia balançar ao redor delas, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. Coração em pedaços, Clara encarou a avó. Por que você não me contou? Suas mãos tremiam. Eu não posso decidir isso sozinha. O empresário riu. A tensão em sua expressão se tornou um triunfo cínico. A fenda se alargava. As crianças clamavam. E algo dentro dela começava a despertar. Havia uma alternativa. Então, num impulso, Clara caminhou até a fenda brilhante. Você sempre teve o poder sobre suas escolhas, Clara. Agora é sua chance. A voz da avó ressoou. E, sem hesitar, Clara estendeu suas mãos, sentindo a energia da planta abençoada se agitar. O que aconteceria em seguida mudaria tudo. Mas antes que pudesse decidir, uma luz tão intensa branqueara o momento. E as crianças começaram a sair da fenda. O empresário gritou, e num momento de terror, Clara viu a verdade que ninguém esperava. A avó tinha um vínculo sombrio com as crianças também. Eram todas parte de uma antiga lenda, cada uma presa no ciclo de dor que sua avó havia alimentado. Clara ficou sem palavras. O que viriam a ser? A verdadeira natureza do pacto que ela tinha pela frente ficava cada vez mais clara. E enquanto o destino da floresta mudava diante de seus olhos, Clara se viu na linha entre libertação e condenação, sem saber se escolheria o que era certo ou o que queria para si mesma. Uma questão pairava no ar. O que ela escolheria? E a dor em seu coração parecia gritar para que não deixasse as sombras a consumirem. Clara sentiu sua respiração acelerar. O que você quer dizer com armação? O empresário riu, mas seu riso era mais um grito de desespero. As crianças com olhos vazios se agitavam,
E a verdade começou a se formar na mente de Clara. Sua avó havia alimentado um ciclo de dor, e ela estava presa na trama tecida por suas escolhas. A figura da avó estava mais fraca. Sua essência começando a se deformar com a intensidade da luz da fenda. Você deve escolher agora, Clara. Libertar ou sacrificar. O eco das palavras dela parecia reverberar na floresta. O chão começou a tremer. E a pressão da situação ficou insuportável. Eu não posso fazer isso! Clara gritou, sentindo lágrimas quentes descerem por seu rosto. O que ela estava prestes a decidir não afetaria apenas a si mesma, mas a todos que amava. Uma sombra colossal se aproximava, e as fendas tornavam-se cada vez maiores. A avó olhou com desespero. Você é mais forte do que pensa, Clara. A floresta precisa de você. Você pode quebrar este ciclo. Clara ergueu a planta, sentindo seu poder pulsar. As raízes das árvores balançavam e torciam, como se estivessem implorando para que Clara tomasse a decisão certa. E enquanto a sombra do empresário se aproximava, ela entendeu que não poderia deixar que a história se repetisse. Liberte-as, Clara gritou, sua voz ressoando como um trovão na floresta. No instante em que pronunciou aquelas palavras, uma onda de luz brilhou de sua mão e a fenda começou a se fechar. As crianças se moveram com esperança e, em um gesto de força, Clara direcionou o poder da planta para a avó. A energia fez o ar vibrar e uma explosão de luz ofuscou tudo. Isso não é possível, o empresário gritou, mas Clara não o ouvia mais. Estava concentrada em liberar as crianças, em quebrar o ciclo que aprisionava a floresta e sua família. A luz que emanava da planta parecia dançar, e as crianças começaram a se erguer, libertas da escuridão que as mantinha presas. Enquanto a luz envolvia a avó, uma transformação aconteceu. A sombra começou a mudar, as formas distorcidas se tornando mais claras. Clara percebeu que a avó não era apenas uma traidora. Ela também estava presa, uma guardiã que havia perdido o controle. Clara, obrigada. Você trouxe esperança de volta, a avó disse, sua voz agora cheia de alívio. Enquanto a luz envolvia a floresta, Clara finalmente viu as raízes se entrelaçando, formando um novo caminho, um novo começo. Com um último brilho, a sombra se dissipou e o empresário foi consumido pela energia da floresta. Finalmente o silêncio tomou conta do vale. As crianças estavam seguras e um novo dia começou a despontar. O ar estava lá, fresco e puro, e a conexão com a natureza havia sido renovada. Respirou fundo e olhou ao redor, vendo as faces aliviadas de amigos e das crianças. Havia lágrimas de alegria em seus olhos. Nós conseguimos! Gritou. E cada um começou a se unir, formando uma corrente de esperança. A avó a abraçou, mas Clara percebeu que a jornada estava apenas começando. O que mais haveria para descobrir sobre sua herança? O mistério estava ali, à espera de ser desvendado. Enquanto o sol se punha, ela sentiu que novas histórias estavam prestes a surgir, deixando um brilho de promessas no ar. E antes que o momento terminasse, Clara sentiu uma onda de determinação. Vamos preservar essa floresta e garantir que essa história nunca se repita.
todos vibraram com energia renovada, unidos por um sonho. A aventura continuaria. Ei, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias explosivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para ajudar no algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos transformar essas histórias em algo ainda maior.